Queridos, graça e paz. É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos concede de estar no culto nesta noite, compartilhando com os queridos, a palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 3, verso de número 7 até o versículo de número 11. Vamos fazer essa leitura e preste bem atenção, porque nós vamos discorrer sobre 4 grandes temas tratados nos livros de Juízes, e que você pode encontrar todas as experiências aqui relatadas aqui neste livro. Pode ficar sentados mesmo, viu? Juízes capítulo 3, verso 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, versos 7 a 11. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram os Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, até que Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Que Deus se digne a abençoar-nos nesta noite com esta leitura e com a exposição da palavra do Senhor. Feche os olhos e ore ao Senhor nesta noite. Peça que Deus graciosamente fale o seu coração enquanto eu estou ministrando aos seus ouvidos, porque a minha capacidade vai somente falar aos seus ouvidos. Daí por diante é uma obra exclusiva de Deus. Ele é quem opera em nossos corações. Pai querido, nós queremos manifestar nossa gratidão pela bênção de estar nesta noite aqui na Tua casa, diante de Tua augusta presença, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, nosso Deus, na beleza de Sua santidade. Agradecemos o privilégio e pedimos que o Senhor, nesta noite, dê continuidade ao derramar de Tua bênção na vida da Tua igreja, falando-nos ao coração, agora através de Tua palavra. Toma o Teu servo em Tuas mãos, capacita-me pelo Teu Espírito e ser servido a ministrar o coração dos Teus filhos, da Tua igreja, que está presente aqui nesta noite, nesse santuário. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você abrir o livro de Êxodo, você vai encontrar Israel saindo do Egito em demanda à terra de Canaã. No livro de Números, essa história, essa trajetória de Israel, ela é identificada. No livro de Josué, você vai encontrar Israel conquistando a terra da promessa. Então, nós temos ali uma geração vitoriosa, homens que Deus levantou para conquistar a terra de Canaã, que fora prometida por Deus a Abraão. Mas quando você abre as páginas do livro de Juízes, você vai encontrar uma situação muito difícil na vida de Israel. Um período de altos e baixos. Tem hora que Israel estava próximo do Senhor, e outra hora ele estava distante do Senhor. Então, é um livro de fracasso, Mas mesmo diante deste quadro que durou aproximadamente 4 séculos, Deus estava sempre presente na vida daquele povo. Eu queria, irmãos, relatar para os queridos esse episódio que foi lido aqui e, ao mesmo tempo, identificar essas 4 ênfases que é dada neste livro, aquelas palavrinhas que eu já disse aqui: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Então nós vamos dissertar sobre isso, olhando o texto aqui que foi lido. Então observe, queridos, que a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor,
e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balins e a Astarote. Olha, irmãos, Israel, Deus fez uma aliança com aquele povo no Sinai, e aquele povo foi agora chamado para ser do Senhor um reino de sacerdotes. Mas diz a Bíblia que ao entrar na terra de Canaã e conquistá-la, Israel não fez aquilo que Deus queria que fizesse, que era limpar totalmente a terra e viver exclusivamente para a glória de Deus. Ainda ficaram algumas nações ali dentro daquele território, e ali elas foram colocadas, como diz no início do Juízo, para provar o povo de Israel. E diz a Bíblia que eles começaram a se misturar com os cananeus e adorar aos seus deuses, e isso era pecado aos olhos do Senhor, né? Por isso que o texto diz que os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, serviram aos Balins e a Astarote. Eram dois deuses adorados pelos cananeus, tanto Baal, que era o Deus, o Senhor da chuva, da prosperidade, e Astarote era a deusa da fertilidade. Então esses deuses eram muito comuns lá na terra de Israel, e o povo de Deus, no lugar de adorar o Deus único e verdadeiro, começou a esquecer do Deus de Israel, o seu Deus, o Deus verdadeiro, e começou a adorar a ídolos mudos, né? E isso se constituiu pecado aos olhos do Senhor. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do pecado. Irmãos, você há de convir que Deus é um Deus santo. A Bíblia nos revela que o Deus dos céus é um Deus santo, puro, perfeito. E a Bíblia revela também que Deus deu para Israel e consequentemente para o homem em geral e para a sua igreja, leis, diretrizes, mandamentos, ordens para serem obedecidas e observadas pelo povo de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que quando chegarmos diante do Senhor no grande dia do juízo final, esses mandamentos serão trazidos à memória das pessoas e elas serão julgadas por eles. Então é preciso que a igreja entenda que não deve brincar com o pecado, porque o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei, e a consequência do pecado é a morte, isso seja em que dimensão for. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus ele deixou para Israel, né, leis que deveriam ser observadas, e essas leis foram depuradas, digamos assim, foram consensadas e foram pelos apóstolos e por nosso Senhor Jesus Cristo, e foi entregue à igreja para ser observada. Por exemplo, hoje nós não podemos mais guardar as festividades de Israel, isso era uma particularidade daquele povo naquela época, mas nós estamos nos relacionando com o mesmo Deus de Israel, o Deus santo, puro e perfeito, que não tolera a transgressão à sua palavra, à sua ordem, aos seus mandamentos. Quando você abre o Novo Testamento, você vai ver que o código de ética que Deus entregou à igreja é muito exigente. Deus exige do povo, do seu povo, uma perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então nós não podemos, irmãos, viver misturados com o pecado. Não podemos, nem devemos acariciar o pecado no nosso coração. Às vezes a gente pensa que pecado é só aquelas faltas gravíssimas, né, que todo mundo se escandaliza com ela. Não, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Você peca por comissão, fazendo, ou por omissão, deixando de fazer aquilo que Deus manda em sua palavra. Então é preciso que a gente compreenda, tenha esta dimensão acerca do pecado. Porque se você
não levar a sério a questão do pecado, você vai ser enganado por ele e vai sofrer a ira de Deus aqui neste mundo, se você que é crente. E quem não é crente pode sofrer aqui e na eternidade. Deus não irá tratar de pecado de crente na eternidade. O pecado dos crentes são tratados aqui neste mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, a igreja do Senhor, porque ela não pode ser envolvida pelo pecado. E hoje nós vemos uma igreja, estou falando em tese, não necessariamente a igreja aqui congregacional do Gás, uma igreja totalmente encharcada com as coisas deste mundo, que é pecado aos olhos de Deus. Uma igreja que ama mais as coisas deste mundo do que ama a Deus e a sua palavra. Uma igreja que está totalmente envolvida no lugar de ser uma testemunha de Deus a este mundo. Ela está puxando o mundo para dentro dela, e os crentes hoje não são mais identificáveis, parece com uma pessoa qualquer, mas não é esse o propósito de Deus para a vida da igreja, e a gente tem que levar a sério a questão do pecado. A palavra de Deus nos foi entregue, nós precisamos obedecê-la para sermos felizes neste mundo e na eternidade. O caso aqui, como eu falei aos irmãos, nesta época relatada, que foi a primeira opressão que o livro de Juízes nos apresenta, foi justamente o povo de Deus fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o escritor identifica isso, dizendo que serviram aos Baalins e aos Asterotes. E Asterote. Hoje, nós não temos assim notícia que na casa de um crente tem uma estátua que ele se inclina para ela, diante dela, beija os pés dela e faz reverência e faz as suas preces a ela. Não se tem conhecimento disso, que um servo de Deus, no meio protestante, precisa de ter diante de si uma figura de um objeto qualquer para adorá-lo como se estivesse adorando a Deus. Deus é Espírito. Não se adora a Deus motivado por uma visão natural do homem, de um objeto qualquer. Mas os ídolos hoje são mais sofisticados, são mais sutis, e a igreja está se inclinando diante desses ídolos, está adorando esses ídolos, esquecendo do Senhor, Deus de Israel. Eu poderia citar inúmeros deles aqui, por exemplo, a questão do sexo. A sociedade atual banalizou o sexo, e tem pessoas que vivem em função do sexo, sem entender que o sexo é a bênção de Deus para os casados, usufruírem dele, e começam a fazer coisas que não agradam ao Senhor nesta área também. Às vezes a pessoa é apegada a um esporte qualquer, e tem culto e tem aquela partida, digamos assim, e os crentes, no lugar de virem adorar o Senhor, ficam diante da televisão, ou até mesmo vai pessoalmente participar de um jogo qualquer, e prejudicando a sua vida espiritual. Eu poderia passar a noite aqui citando, mas não é interessante isso aí. Eu quero dizer aos irmãos que Deus deixou para ser observado um código de ética muito fino, não é? O Novo Testamento exige muito do cristão, irmãos, e sempre baseado na questão da santidade de Deus. Lá em Levítico 19:2, Deus disse a Moisés para dizer ao povo de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E a gente tem que entender esta palavra de Deus, essa realidade. Porque enquanto você não sentir as suas misérias, os seus pecados, você não vai ser abençoado por Deus. É preciso que a igreja pense nisso aí. Aí Pedro, interpretando esse texto de Levítico, ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Toda a vossa maneira de viver.
Não é só crente no dia do domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. É aqui na igreja, em casa, na faculdade, do trabalho, seja onde for, o crente precisa entender que ele é luz do Senhor, né? Ele deve andar a vida de santidade, porque Deus exige isso dele. Amém, queridos? Aqui não é uma opção para a igreja. A santificação não é uma opção para a igreja, é uma obrigação. Lá em Apocalipse, o escritor João, ele disse: quem é santo, santifique-se mais. Por quê? Porque nós vamos morar no céu, nós temos uma relação com Deus que é santo. E como disse o profeta Amós, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então vamos pensar, queridos, na seriedade do pecado. Por quê? Porque diz a Bíblia que nesse texto, é verdade, o pecado não confessado, não tratado, atrai a ira de Deus sobre a pessoa, sobre a comunidade, seja a cidade e o país e assim por diante. Porque veja bem aqui, quando o povo deixou de servir a Deus, esqueceram do Senhor, Deus não era mais o número um na vida dele, Deus não era mais a preocupação principal dele, então aí começaram a servir a outros deuses. Ora, quando eu começo a relaxar na minha vida espiritual, eu não vou ficar só nisso, eu vou cair numa idolatria moderna, sofisticada do mundo em que nós vivemos. Aqui está bem claro, irmão, o povo se esqueceu do seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Aí veja agora do versículo 8: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Veja que o pecado, ele atrai a ira de Deus sobre a pessoa, seja lá quem for, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, seja lá quem for. As pessoas estão laborando em pecado, sem se arrepender, sem buscar a Deus, fique certo que a ira de Deus está sobre ela. A palavra de Deus diz que tribulação e angústia virá sobre a alma do homem que faz o mal. E às vezes nós, servos do Senhor, estamos laborando em erro, em pecado, e às vezes estamos sob disciplina do Senhor, sofrendo as consequências do nosso pecado, e a gente não tem nem consciência disso. Daí pedir oração à igreja, quando tem que tratar logo o coração diante de Deus. Não quer dizer que qualquer dificuldade que a gente esteja enfrentando seja consequência de pecado, não é isso. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus cai sobre quem comete, quem transgride a sua lei, a este código de ética, aquilo que Deus colocou para ser observado como o caminho do Senhor, como o caminho da santidade. E, irmãos, o texto diz aqui que Deus usa até pessoas ímpias para punir os crentes. É o que está escrito aqui no texto. É uma maneira de Deus trabalhar na vida das pessoas, porque o pecado incomoda a Deus. O pecado incomoda a Deus. E Deus pune o pecado. Olha, queridos, a questão do pecado é tão séria, que eu disse hoje a minha classe, que os crentes não serão, os pecados dos crentes não serão tratados na eternidade, porque Deus já os lançou sobre uma pessoa inocente, imaculada, lá na cruz. As nossas desgraças, os nossos pecados foram lançados sobre Ele, sobre Jesus Cristo, porque Deus, Ele é santo, Ele é amor. Nós gostamos muito hoje no mundo neopentecostal, a ênfase no amor, na bondade, na misericórdia de Deus. Deus está sempre rindo, olhando para você, e esquece que o Deus da Bíblia é um Deus justo e que trata todos com justiça, segundo a sua lei, segundo a regra que Ele estabeleceu para ser observada, Então a gente precisa entender esta verdade, que Deus é justo, e Ele é tão justo, irmãos, e tão sério,
que pegou o nosso pecado e lançou sobre o seu Filho lá na cruz do Calvário. Quer dizer, se pecado fosse uma bobagem, Deus não iria punir o seu Filho por causa dos nossos pecados. É o mistério que a Bíblia nos revela, não é? Porque a Bíblia diz que os pecados dos crentes, os pecados passados, todos eles foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário. Os passados, presentes e até os futuros. Opa, pastor, se é assim, eu vou agora desenhar o 8, botar o 9 e costurar o 10. Mas não é bem assim não, irmãos. Quer dizer, Deus já levou sobre si, Jesus Cristo, todos os nossos pecados. No entanto, Ele exige daqueles que professam o nome de Jesus Cristo se apartar da impiedade, da iniquidade, ou qualquer coisa que venha transgredir a sua santa e bendita palavra. E eu tenho a impressão que muita gente está sob a ira de Deus no meio da igreja. Peca, erra, continua pecando, Deus falando, às vezes fala através do hino, de uma pregação, de uma oração, ou de uma circunstância qualquer, e o crente faz o vídeo de mercador. Fique certo, irmão, que Deus não vai deixar você escapar ileso, porque, segundo o nosso irmão Teólogo Meirelles, aqui se faz, aqui se paga. Isso é uma verdade para o crente. Para o crente, pode até que ele faça e não pague aqui, mas quando fechar os olhos vai pagar na eternidade. E às vezes até paga aqui. Pessoas cometem pecado, Deus pune aqui e punirá na eternidade. Mas o negócio do crente é aqui neste mundo, irmãos. Deus vai tratar os pecados dos crentes aqui neste mundo. Então, se você está fazendo alguma coisa que entristece o Espírito de Deus, confesse, irmão. Se você invadiu a privacidade alheia e machucou seu irmão, confessa a Deus e confessa seu irmão. Porque a Bíblia diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará o quê? A misericórdia, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, então já viu a questão do pecado, da opressão, porque todo pecado traz como consequência a opressão. Poderíamos até pensar no caso daquele famoso servo do Senhor chamado Davi, rei de Israel, Um abismo chama outro abismo. Davi, ele tinha tudo, era um homem segundo o coração de Deus, é verdade, mas ele não vigiou em certo momento e caiu no pecado de natureza moral. E aquele abismo que ele caiu levou ele a um mais grotesco e pior, que foi ordenar o assassinato do marido e da mulher com que ele tinha se relacionado sexualmente fora do casamento. E o homem morto. E Davi agora traz sobre si essas duas grandes manchas no seu ministério, na sua vida espiritual. É verdade que ele confessa ao Senhor, ele pede perdão, ele é perdoado, mas as consequências do pecado ficaram durante toda a sua vida. Se você observar, a família de Davi, os irmãos, começou logo com forçando sexualmente, estuprando a sua irmã de criação. O irmão desta irmã guardou no coração recentemente, depois de diversos anos, planeja e mata aquele que abusou da sua irmã. Esse irmão que matou o seu irmão se rebela contra Davi. Davi é obrigado a fugir e começa o desmantelo na família de Davi por causa da sua imprudência em avançar o sinal, em ter transgredido a palavra do Senhor. Não era para fazer aquilo, porque ele tinha já algumas mulheres como esposa suas e tinha à disposição naquela época casar com quem ele achasse conveniente, contanto que fosse uma pessoa lá de Israel. Isso era permitido na época para os reis de Israel. Hoje não, meu irmão. Hoje cada um tem a sua própria esposa, voltando ao mandamento lá no início, lá na criação. Muito bem, mas eu, falando sobre esse texto terrível de pecado, opressão,
Mas, irmãos, a gente percebe que o povo de Deus é um povo diferenciado, bendito seja o nome do Senhor, né? Porque se você de fato é crente, você quando comete um erro, você sente que errou. A menos que a sua mente esteja tão cauterizada por causa do pecado, e você perdeu a sensibilidade. A sensibilidade. E nós temos isso na Bíblia. Por exemplo, nós tínhamos um profeta que estava profetizando, servindo a Deus no meio do povo de Israel, e se ele não tiver aquela visão lá no santuário, ele talvez continuasse com seus pecados até o final da sua vida. E lá no santuário ele diz: eu vi ao Senhor assentado no alto sublime trono. Ele começa a descrever a grandeza e a santidade de Deus. Quando ele viu a Deus, ele viu-se a si mesmo e cai como morto diante do Senhor e disse: ai de mim, que vou perecendo. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Talvez, irmãos, essa indiferença em relação ao pecado, o nosso envolvimento ao pecado, é porque nós não temos uma visão real de Deus. Porque quando você tem a visão real de Deus, nós temos uma visão real de nós mesmos, e a gente se humilha, confessa, e é perdoado, é restaurado, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem. 8 anos de opressão. Misericórdia. Espero que não tenha ninguém aqui debaixo do juízo de Deus que já faz 8 anos, né? Espero que não. Mas nesse caso, 8 anos. Aí agora, irmãos, o povo de Deus começou a clamar. Começou a sentir o seu pecado, a chorar o seu pecado e a buscar a presença de Deus. É que diz o texto aqui: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Quer dizer, este clamor é já o resultado de uma obra de arrependimento gerada no coração daquelas pessoas através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre os nossos olhos espirituais para a gente enxergar a nossa pecaminosidade, as nossas misérias diante de Deus, e começa a gente a confessar. Porque tem muita gente arrotando santidade no meio da igreja, né? Parece aqueles crentes lá de Laodiceia: sou rico, tenho tudo o que preciso, não depende de ninguém, e Deus dizendo: tu és miserável, pobre, cego e nu. Mas, irmãos, para os servos de Deus há sempre uma esperança, e a esperança é esta palavra chamada arrependimento. Errou? Não para, volta, confessa, restaura. Aí Deus está vendo, aí Ele vai fazer uma obra de libertação, como aconteceu na vida do povo de Israel. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Eu não sei se você, assim, querido, tem esse sentimento da sua maldade, do seu coração frágil, inclinado ao pecado. Porque é assim, viu, irmão? O profeta diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes eu digo aqui no culto de oração, né? Vamos começar lá conversando no pecado. Quem tiver pecado, quem não tiver, passa adiante, começa a agradecer. Dá uma risadazinha assim, né? Porque sabendo que a gente tem que tratar essa questão de pecado na vida da gente. Errou, volta, confessa, restaura. Isso é arrependimento. Isso é o arrependimento para a vida. Este é o começo de uma obra extraordinária que Deus está fazendo na alma de alguém. Quando Ele começa a operar conscientizando de pecado da vida da pessoa e empurrando esta pessoa para procurar o perdão em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Aí agora, irmãos, diz a Bíblia que depois que os filhos de Israel pecaram, foram oprimidos, se arrependeram, o Senhor levantou-lhes um libertador. Amém? Nesse episódio foi Otiniel. Eu tenho até um parente, né? Cristiano, mas Otiniel tem.
Otiniel, o primeiro juiz de Israel que Deus usou para libertar o povo daquela opressão dos povos da Mesopotâmia. O Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, né? E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou na sua mão a Cusã e Dataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Bendito seja o nome do Senhor, né? E a terra gozou paz durante 40 anos, enquanto Otoniel viveu. Irmãos, a Bíblia apresenta Jesus como grande libertador. Amém? Porque tratando-se da questão de pecado, opressão, só Deus pode libertar a gente. Quem pode perdoar pecado senão Deus? E esse perdão gera uma libertação. Amém? Os grilhões são quebrados, a alma está livre. A alma sente-se agora em comunhão com Deus. A alma agora tem prazer e felicidade nas coisas de Deus. Jesus é o grande libertador. Ele é representado aqui por Otoniel, que libertou Israel. É um tipo de Cristo modelo, porque ele foi cheio do Espírito para realizar uma obra, como Jesus foi cheio do Espírito para realizar a obra de nossa redenção. E a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Amém? Livres. Jesus é o grande libertador. Conhecereis a verdade vos libertará, disse ele. E assim todo Israel será salvo, disse Paulo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E Paulo diz ainda, escrevendo aos Colossenses, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus é o grande libertador. Amém? Quando você falha, você sente o peso da mão de Deus, você confessa a Deus, a Jesus opera agora, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Bendito seja Deus por isso. Amém? Só Jesus pode, queridos irmãos, nos libertar dessa opressão do pecado, né? Só Ele, porque Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas iniquidades. Paulo disse que quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça, e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que eu já citei, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Paulo disse: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então você agora pode buscar o seu Deus. Mesmo que você tenha afundado tanto na sua vida espiritual, mas ainda há esperança para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus está ao alcance do clamor da sua alma. Deus está com os seus olhos, seus ouvidos abertos para ouvir o clamor daquele que o busca com sinceridade de coração, reconhecendo que é pecador, que é falho, que não é nada e que Deus é tudo. E Ele entra em ação, perdoa, liberta, quebra as algemas que Ele mantém preso, que a sua alma se torna livre. Bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes a pessoa está tão aprisionada por um vício, né? Seja lá qual for, não é só beber e fumar não, irmão. Tem tanta coisa que pode viciar o crente. Tem crente viciado em Facebook, né? Crente viciado até em vídeos pornô. Eu estava lendo um artigo sobre pastores que se envolvem com essa questão e dizendo que tem muitos pastores espalhados nesse Brasil e nos Estados Unidos envolvidos com pornografia. Que eles estão viciados, estão escravizados, mas Jesus é o grande libertador. Bendito seja o nome do Senhor, né?
Não só liberta do fumo, das drogas, do álcool, mas liberta também dos pecados mais sofisticados do século em que nós vivemos, né? Pessoas que não conseguem parar, mas nesta noite, querido, a palavra de Deus está lhe apresentando um quadro que Jesus liberta, bendito seja Deus por isso, desde que a gente se arrependa, amém, confesse, aí o libertador entra em ação e subjuga o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado não terá domínio sobre vós, amém? Por quê? Porque está debaixo da graça e não da lei, bendito seja o nome do Senhor, amém? Queridos, nós queremos assim apresentar para você nessa noite essa perspectiva de você se relacionar adequadamente com Deus, para Jesus ser a razão do seu viver, porque para muitos Jesus está lá na escala de valores da vida do crente, talvez seja lá no último lugar. Tudo é prioridade na vida do cristão, mesmo o Senhor da igreja, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus, o seu tudo. Quando a gente começa a olhar algumas decisões radicais de alguns servos de Deus, que a Bíblia nos revela, a gente fica assim até, como por exemplo Paulo. Paulo era um fariseu, um homem inteligente, um culto, um bem socialmente em Israel bem situado, mas ele disse: eu reputei tudo como perda, considero isso como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quer dizer, Jesus era para Paulo a coisa mais importante, a pessoa mais importante da sua vida. Ele vivia em função de Cristo. Chegou a ponto de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E à medida que Jesus vai dominando o seu coração, você vai se livrando de coisas que o mantêm aprisionado, porque Deus quer que você seja uma pessoa livre, só dependente dele, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém? E o Otoniel se levanta, cheio do Espírito de Deus, e enfrenta o inimigo e liberta o povo de Deus. Assim Jesus tem feito, né? Enfrentou o inimigo, a morte, para nos libertar. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Pecado, opressão, arrependimento e libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe que hoje à noite não é o momento de você se reconciliar com Deus. Quem sabe que Deus me trouxe aqui para você sentir o impacto de sua palavra e sair daqui com relação adequada com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Queridos, não nos iludamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela nos revela como devemos nos relacionar com Deus. Amém? Paulo diz: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O sábio, a pessoa inteligente, reconhece as suas limitações e começa a depender do seu Deus. Aí é só vitória, como dizia a irmã Liliana, só vitória na vida do cristão, né? Deus em Cristo sempre nos conduzirá em triunfo. Olha que perspectiva a Bíblia oferece a você para ser uma pessoa vitoriosa, tendo o pecado debaixo dos seus pés, dominado por Cristo. Bendito seja Deus por isso. A palavra de Deus diz que nós somos livres, irmãos, em Cristo. E por que é que agora eu voluntariamente vou procurar uma escravidão do pecado? Mas nessa noite Jesus está sendo apresentado como grande libertador. Amém? Amém. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, disse João, nos purifica de todos os nossos pecados. Bendito seja Deus por isso. Então aproveita a oportunidade para
um acerto com Deus nesta noite, em nome de Jesus. Porque o libertador está presente aqui nessa noite, em espírito, ao seu alcance, ao alcance da sua alma, ao seu clamor, ao seu coração. Graças a Deus por essa possibilidade que Deus nos dá de a gente ajustar-se com Ele, com o nosso semelhante e viver uma vida aqui feliz para a glória de Deus. Amém?